de Deus o maligno não toca. Não toca. Tudo que acontece na tua vida você bota na conta do diabo. Se fosse trazer um currículo da tua vida e do teu histórico até hoje, Satanás tem mais crédito do que Deus. Porque tudo você bota na conta do diabo. Está na hora de você aprender como Jó. O testemunho que Deus vai dar dele é perfeito. Não há nesta terra homem reto, íntegro, justo, desviado do mal, como o meu servo Jó. Eu trouxe hoje aqui e ele está me dizendo declaradamente para dizer para você: é você que tem tratado de forma permanente aquilo que só tem poder temporário. Primeira verdade, ela reconhece o senhorio de Cristo. O S do clamor está maiúsculo. Representa que ela não vê ele apenas como um senhor, mas vê ele como o Senhor. Reconheceu o senhorio. Segunda coisa, ela coloca cada qual em seu lugar. Conhecimento. A filha está num lugar, ela está em outro lugar e Jesus está em outro. Ele é quem tem poder para fazer, ela é quem tem poder para pedir. E o demônio não tem poder para nada, segundo ela. Por quê? Porque o clamor dela revela o seu conhecimento. Tem misericórdia de mim, que minha filha está. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vim buscar por quem está, eu vim buscar por quem ela. E o que é que ela é? E o fato de estar endemoniada muda quem ela é? O fato de estar viciada muda quem ela é? O fato de estar prostituída muda quem ela é? O fato de ser cachaceira muda quem ela é? O fato de ser viciada muda quem ela é? O fato de ser imoral muda quem ela é? O fato de bater ponto na esquina muda quem ela é? Estou parafraseando para você entender. O fato de ser aviãozinho da boca muda quem ela é? Para a mãe não muda, porque seja viciada ou não, uma coisa não vai mudar. Ela sempre será a minha. Sempre será a minha. Olha a cabeça dessa mulher. Não importa como ela está, eu ainda sei quem ela. Eu ainda me lembro de quem ela. Caráter permanente. Agora, ela não dá status permanente ao demônio. Ela diz: os demônios não são, eles apenas é passageiro. Eu vim aqui buscar o Senhor para ter misericórdia de mim, que minha filha está, olha o que ela está dizendo, minha filha é minha, e a condição dela é temporária. Ela entendeu que se Jesus entrasse nos seus dias para escrever a sua história, tudo aquilo que não era determinante, tudo aquilo que não era permanente, se tornaria passageiro. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. Deus te trouxe hoje aqui e Ele está me dizendo declaradamente para dizer para você: é você que tem tratado de forma permanente aquilo que só tem poder temporário. Você vê circunstâncias adversas e você diz: é isso mesmo, nunca muda. Jesus me trouxe hoje aqui para dizer: quem está dizendo isso é você. Quando você entender que Deus não está tratando com aquilo que é permanente, Ele está tratando com aquilo que é transitório, temporário, passageiro. Veja o texto: e disse-lhe o Senhor, não é bom. De fato não estava bom, mas o que Ele está dizendo aqui é que o homem esteja só. A situação não é boa, mas ela é temporária. Diga para ele ou para ela assim: calma, vai passar. Está entendendo que Deus te trouxe hoje aqui para você entender isso? Essa circunstância é passageira. Camila, Camila, mas eu já limpo o vômito desse homem há tantos anos. Deus está dizendo: o vômito passa, o marido fica. A cachaça passa, o marido fica. Camila, eu já tomo tarja preta há tanto tempo. Toma tanto tempo, mas não tomará eternamente. Toda condição adversa na vida de um filho de Deus é temporária, é temporária. Oh, meu Deus! Então no verso 18 a gente aprende no princípio de Deus, em relação à minha vida, em relação à sua vida, que se algo não está bom, significa que ele ainda não acabou, é só o começo. Agora perceba, não é Adão que diz que não está bom, não é o homem que diz que não está bom. Por quê? Porque ele ainda nem percebeu que tem um problema. Ele acabou de ser criado. Tem problema que já está perto de você, mas você ainda nem sabe que é um problema. Tem gente que você diz assim: é um amigo, e Deus diz: é um problema. Você não vê. Você não vê. Olha os magoados dizendo: é desse jeito. Vai passar, vai passar, vai passar. É o próprio Deus que fala. Por quê?
Porque no relacionamento de Deus com o seu filho, com aquele que ele o criou, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite, porque Deus veio aqui falar sobre o seu relacionamento com ele. Você tem visto tanta coisa acontecer que parece que você não tem mais condições de discernir qual é a forma que Deus se relaciona com você. Por isso Deus te reuniu aqui nessa casa hoje. E por isso Ele me impeliu a pregar esta palavra nessa noite. Que a impressão que você tem é: se eu faço tudo certo, por que eu estou vivendo uma condição que não é favorável? Camila, mesmo que seja temporária, não é favorável. E viver uma condição que não é favorável é aterrorizante, é horrível. E essa é a condição que o homem vai entrar sem mesmo saber. Por que eu digo isso? Porque ele só vê que não é boa a condição dele lá para o verso 20. E a gente não sabe quantos dias, meses ou anos passam entre o 18 e o 20. Porque a escala do tempo já está em andamento. A Bíblia só sintetiza para a gente a informação. Então veja, a condição dele não é boa. Mas o fato de ser Deus dizendo que a condição não está boa, muito antes dele identificar que ele vai vivenciar um problema, mostra que Deus está se responsabilizando pelo tempo do desfavor. Não é Adão, não é o homem que traz a constatação de que o tempo não está bom, de que a hora não está boa e de que sua condição não é favorável. Ele ainda nem percebeu que está numa condição desfavorável, ele ainda está se descobrindo, ele ainda está descobrindo o jardim, ele ainda está descobrindo a vida. É só depois de um tempo que você vai ver o texto dizendo: todavia procurava alguém que lhe fosse igual. Duas verdades: a primeira, ele só percebeu que trabalhava-se em pares depois que Deus deu a ele a responsabilidade de catalogar a criação. Então ele vai ver que o leão tem a leoa, o jacaré tem a jacaroa, o elefante tem a elefoa, o tigre tem a tigresa. Ele percebe que todos caminham em pares, menos ele. Então é lá para o verso 20, depois de dar continuidade à catalogação da criação, que ele vai perceber o que é estar só. É ali que seja ou a solidão ou a solitude começa a visitar a consciência de Adão. É por isso que Deus constata lá em cima, porque quando você começa a identificar um problema, Deus já está trabalhando na solução dele há muito tempo. Guarde isso no seu coração se você não gravar mais nada do que eu falei. O que hoje você vê como um problema, Deus está dizendo: fica tranquilo que eu já estou trabalhando na solução disso, muito antes de você perceber que isso é um problema. Mas por que a gente identifica isso no verso 20? Porque o texto diz que então, todavia, procurava-se o quê? Alguém que lhe fosse equivalente. Só que o texto diz que não achava. Então são duas palavras: primeiro, procurava. Segundo, quem está procurando não consegue achar. Significa que não é Deus. Porque Deus não procura, e se procurar, não termina sem achar. Procura na linguagem de Deus é filosofia, não é realidade. Quando ele diz achei a Davi, não significa que estava procurando. Sabia exatamente onde estava. É um termo filosófico, poético, para a gente entender qual é o interesse da busca de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aí agora você vê que tem alguém procurando e não está achando. Então eu vou te perguntar: quem está procurando? O homem. Deus não está procurando nada. Ele sabe que a mulher não existe. Deus não vai procurar o que não foi criado, o que não existe. Quem está procurando é o homem. Então preste atenção. Quando ele percebe o problema, Deus já está trabalhando na solução. Segunda verdade: Adão está vivendo uma condição desfavorável, mas não é por causa de pecado. Ele está vivendo ou vai entrar numa condição desfavorável estando inocente. Vou perguntar para você, bota a cabeça para funcionar. O pecado já entrou no mundo? Então o tempo desfavorável de Adão não é consequência de nada. O tempo desfavorável de Adão é vontade divina. Pare de considerar toda a prova do inferno. Agora eu vou te falar como Jó: aceitaste o bem e o mal não queres tu aceitar. Decide, meu filho, ou você é Jó ou você é a esposa dele. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Não toca. Tudo que acontece na tua vida você bota na conta do diabo. Se fosse trazer um currículo da tua vida e do teu histórico até hoje, Satanás tem mais crédito do que Deus.
Porque tudo você bota na conta do diabo. Está na hora de você aprender como Jó. O testemunho que Deus vai dar dele é perfeito. Não há nesta terra homem reto, íntegro, justo, desviado do mal, como o meu servo Jó. Aí Satanás diz, mas também tu serve a ele de balde. O que Satanás está dizendo? Tira dele o que ele tem e o Senhor vai ver quem ele é. Ninguém diz para Deus quem você é. Ninguém. Quando Satanás diz para Deus, tira o que ele tem e o Senhor vai ver quem ele é. É como se Deus respondesse com a mesma pergunta. Vai lá, tira o que ele tem para tu ver quem ele é. Tirou tudo o que ele tinha e ele continua sendo, sim ou não? Porque as riquezas eram temporárias, o caráter de Jó não. As riquezas eram passageiras, a adoração de Jó não. Agora, Jó vai ficar quase que biruta, porque quem é provado ao extremo beira a loucura. E no auge do seu desespero, ele tenta arrumar um motivo que justifique a sua aprovação. Deus, eu estou devendo alguém, eu roubei alguém sem saber, defraudei a casa de algum funcionário meu, eu fui injusto, infiel. Pode dizer aonde está o meu erro, pode dizer aonde está o meu pecado, porque se em alguma coisa eu falhei, eu vou restituir quadriplicadamente, seja emocional, seja espiritual, ou seja financeiro. Ele faz aproximadamente 70 perguntas para Deus. Em devaneio, a gente diz, Jó não murmurou contra Deus, mas o que ele espraguejou a si mesmo, ele disse, quisera que eu fosse um aborto, quisesse que jamais meus olhos tivessem visto a luz do dia, quisera que eu tivesse morrido antes de nascer. E ele vai tributando essas palavras, tentando buscar diante de Deus, que é justo, alguma coisa que justifique o tempo desfavorável. O homem é reto, o homem é íntegro, o homem é sincero, o homem é temente a Deus. Por quê? Caiu casa, arrebentou filho, acabou gado, não tem mais ouro, não tem mais prata. E a cultura rabínica acredita que a mulher só ficou para a prova ser maior. Só que olha a condição desse Jó. Aproximadamente 70 perguntas para Deus, porque o tempo está desfavorável. Mas olha o que Deus faz com ele. Quando Deus vem no capítulo 38 do livro de Jó para respondê-lo. Gente, você vê Deus falando ali, não como quem fala um homem reto, íntegro, justo. Você vê como se Deus estivesse falando com um menino, um moleque. Deus trata Jó de moleque. Eu vou te provar. Porque a narrativa do capítulo 38, que é quando Deus responde às indagações dos pensamentos e da alma de Jó, ele não diz, meu filho, a narrativa começa assim, cinge os teus lombos como homem e eu falarei contigo. Não, você não está entendendo. Vamos rasgar a filosofia e falar no populacho. O que Deus está dizendo para Jó é, quando você for homem, você fala comigo de novo. Ele está dizendo, você está pensando que você é homem para falar comigo? Você não é homem para falar comigo. Mas aonde você vê se mantendo a característica do filho? Aonde você vê se mantendo a característica do servo? Não importa o que Deus diga, desde que Ele diga. Você acha que Deus fala com todo mundo? Está muito enganado. Tem gente que diz assim, Camila, não é brincadeira não. O outro está com a vida toda errada, toda errada. E parece que quanto mais peca, mais prospera. Parece que quanto mais trai, mais engrandece. Parece que quanto mais corrupto é, mais casa ele consegue comprar. Agora eu só penso em pecado, eu já pego aqueles profetas que falam alto, mete dedo na minha cara. Eu ainda nem pequei, ele já me expõe. Aí se você não vigiar, bate uma revolta que você diz assim, não é brincadeira não. O outro lá diz que é teu servo, está tomando banho na lama do pecado e com ele o Senhor não fala nada, parece que ele só prospera. Agora eu só penso em vacilar, o Senhor já me expõe, ele diz isso aí, glorifica meu nome, sabe por quê? Porque com ele eu já não falo há muito tempo, mas com você eu ainda tenho contato, com você eu ainda tenho aliança. Então só para você entender mais ou menos isso. Aí Deus chega para ela e diz, cinge teus lombos como homem, e eu falarei contigo. Tu tens muitas perguntas. Deus aparece para ele no meio de um redemoinho de vento, para deixar ele mais confuso. Ele tem o caminho dele na tormenta. Deus, você não entende, você aceita. E decide se você quer ou não quer. Porque Ele não está te obrigando a querer. Ele só quer quem quer. Não quer, não tem problema. Só não fica achando que você vai ficar e obrigar ele a alguma coisa. Ele diz, cinge teus lombos como homem e eu falarei contigo. Ele diz, Jó, se tu és tão sábio e entendido, porque Jó tem um status, né? Quando ele entrava na cidade, cada homem segurava a perna de uma cadeira e ovacionava a sua sabedoria. Ele não era só rico, ele também era inteligente. São coisas que nem sempre andam juntas. E ovacionavam ele na cidade,